Olá, boa noite, bem-vindos a mais um fórum de análise no feminino. Hoje, coincidentemente, no Dia da Mulher Africana, uma data que foi instituída pela então OOA no primeiro congresso da Conferência Pan-Africana das Mulheres em Dar es Salaam, na Tanzânia, em 1962. Feliz dia, Cisaltina Cutaia, feliz dia, Dalva Ringote, feliz dia, Maricel Capama, feliz dia, Tânia de Carvalho. Hoje, numa mensagem dirigida a todas as mulheres do continente, o Presidente da República saudou todas as mulheres, augurando novos rumos. O que é que vos apraz dizer neste dia? Bom, é um dia importante, mas é um dia não tanto de celebração, mas é um dia para reflexão, porque esta data foi criada para refletir o papel e o lugar da mulher nas sociedades africanas. E nós continuamos, o lugar e o papel da mulher continua ainda num lugar onde não é o lugar que nós gostaríamos que estivesse. Em 2003, quando se aprovou o protocolo anexo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, os Estados africanos faziam um reconhecimento de que, apesar do avanço que se fez do ponto de vista formal, ou seja, em termos de legislação, em termos do número de participação de mulheres nos lugares de tomada de decisão, materialmente a situação das mulheres continua ainda muito precária. E, portanto, aprovaram este protocolo que, do meu ponto de vista, é o documento mais completo relativamente aos direitos das mulheres, porque traz normas, inclusive, sobre direitos sexuais e reprodutivos e também normas específicas para as realidades africanas, onde temos mulheres que ocupam maioritariamente o setor informal e, portanto, nós precisamos continuar a trabalhar para que as mulheres possam efetivamente realizar os seus direitos fundamentais e viverem num mundo sem violência, sem discriminação e poderem ao mesmo nível de igualdade e de equidade conviverem na sociedade com os homens. Tânia. Bem, realmente a Cisa tem razão, é uma data reflexiva. Nós estamos a viver um momento pandêmico que relegou para trás, se assim podemos dizer, desculpem o pleonasmo, toda a luta, todo o esforço que se tem vindo a fazer para a emancipação e empoderamento, sobretudo, da mulher africana. Nós temos os nossos problemas muito próprios, muito complexos, próprios da nossa realidade. A realidade sociopolítica e econômica da mulher africana é quase que idêntica. Os problemas que as mulheres da África subsaariana, do Norte e Leste enfrentam são sempre os mesmos. Temos ainda a questão de uma cultura que, vamos lá, padroniza muito a mulher para um determinado papel específico. Temos ainda muitas lutas de desconstrução de mentalidade relativamente ao papel preponderante que nós desempenhamos para o desenvolvimento sustentável das nossas nações. Em Angola mesmo ainda somos obrigados, enquanto povo, a cumprir decretos para a tomada de decisão ou indicação de mulheres para áreas-chave de decisão. Nós não precisamos lutar nem fazer muito mais para mostrar não somente a nossa vontade e as nossas competências para juntos lutarmos e termos um país melhor, onde todos possamos viver com alguma dignidade, vamos dizer, melhor daquelas que nós temos hoje. Dalva, a questão do empoderamento é sempre uma questão que deve ser debatida, refletida numa data como hoje? Sim, penso que sim. O empoderamento feminino. E pegando um bocadinho o gancho da Cisaltina, aquilo que é a visão que tanto a União Africana tem, eu queria trazer a reflexão também a Agenda Africana de 2063, que incorpora 7 aspirações, não é? E que prevê, entre outras, um continente integrado, politicamente unificado, um desenvolvimento orientado para as pessoas, baseado no poder do povo africano, especialmente das mulheres e dos jovens, cuidando sempre da criança. Penso que a visão dos estadistas africanos, no ato da constituição, da adoção desta agenda, tiveram em atenção a mulher, que é o centro, não é, daquilo que deverá ser a vida na coletividade. E se olhamos numa perspectiva muito mais espiritualista, penso que a nossa conexão com o Criador é muito importante, porque nós viemos dar vida
ao projeto do Criador. Nós somos o veículo criado por Ele para a geração, tanto da vida humana, não é? E, entretanto, esta relevância que a mulher tem na sociedade, no nosso contexto africano, deve ser entendida como um elemento basilar para a afirmação das próprias sociedades. A mulher, ao longo da nossa história, sempre ocupou um lugar de relevo. Ela é mãe, é esposa, é filha, é trabalhadora, biblicamente é ajudadora do homem. Portanto, há múltiplas funções que a mulher desempenha, mas, entretanto, nunca foi tomada em atenção aquilo que deveria ser o seu lugar na sociedade. E no nosso caso, muito é um mais papel que concreto, nunca foi aceito, é isso nunca foi tomado em atenção, nunca foi olhado na perspectiva desejável, porque continuam os grandes desafios. O fosso entre a mulher e o homem são visíveis. Nós não conseguimos atingir um nível de comparação, falo na perspectiva igualitária, em que as mesmas valências, as mesmas competências, nós conseguimos ter acesso a um cargo, a uma posição social. Nós temos que provar 3 vezes que temos as mesmas valências e competências que os homens. Se há uma disputa de cargos públicos, a primeira prioridade não é a mulher. Daí eu ter questionado, ter-te feito a questão do empoderamento feminino. O empoderamento feminino, Roxana, ele deve basear ou estar alicerçado fundamentalmente na formação e capacitação. É preciso que a definição de políticas públicas a nível dos Estados sejam tomadas em atenção essa perspectiva, que é muito importante. E penso que há um esforço que os Estados têm estado a fazer. Já olhamos para a África, os países têm a predominância de muitas mulheres no aparelho do Estado. A Angola está a caminhar, há um trabalho de fundo a ser feito. Já vimos em Angola muitas mulheres hoje no aparelho do Estado, mas ainda assim, se olharmos para a parte informal, as mulheres que todos os dias dão vida a esta sociedade, às comunidades, vivem dificuldades, escasseiam aquilo que é a preparação do ponto de vista do conhecimento, e penso que neste domínio o Estado deveria dar a primazia que nas suas políticas públicas do ponto de vista social as mulheres pudessem estar incorporadas nesta visão. Maricel, o presidente João Lourenço, na sua mensagem às mulheres, destacou o seu papel no combate à Covid-19, quer naquilo que elas representam no seio familiar, como propriamente na questão junto da saúde, junto das unidades sanitárias. E eu pergunto-te se o respeito pela mulher nos dias de hoje é um facto na nossa sociedade. Começa a ser. Não somos ainda tão respeitadas como devíamos ser. Mas aí eu digo que a culpa é de nós, as próprias mulheres, porque nós é que temos a missão de gerar e de criar, educar. Mas quando temos o Presidente da República a destacar este papel e a reconhecer que a mulher é um ser destemível, há ou não respeito? A partir da liderança, do topo da liderança, há reconhecimento, há valorização e há respeito. Mas eu digo no cômputo geral do nosso dia a dia, porque uma coisa é a liderança, uma coisa é o topo, é o nosso reconhecimento, mas nós no nosso dia a dia, e é aquilo que a Dalva disse, que nós ainda enfrentamos essa disputa entre homens e mulheres. Mas eu aí chamo a responsabilidade, assim, às mulheres, a nós mulheres. Por quê? Porque somos nós, como eu dizia, geradoras da vida, somos nós que educamos, somos nós que temos a missão de formar e instruir o ser humano. Então, nós é que temos que começar a educar os nossos filhos a mudarem de mentalidade. Aqueles que já cresceram, vamos ter que tentar ver se conseguimos sensibilizá-los a mudar de mentalidade. Os mais novos, nós temos que criar os nossos filhos, não muito segundo aquilo que são os nossos hábitos e costumes a nível da região africana, porque nós ainda temos o homem é que manda, o homem é que faz e a mulher é para estar aí atrás. Muitas das vezes nós, falamos a questão do empoderamento, é importante sim, falamos da emancipação, mas eu acho que a mulher praticamente, por natureza, acho que ela já nasce emancipada. O homem é que precisa de ser emancipado para aceitar a mulher na sua condição real de mulher. E nós acho que o foco está invertido. Em que sentido é que tu dizes isso? Se nós formos para as áreas mais recônditas de Angola, as meninas ficam em casa e não vão para a escola. E elas sentem-se na própria condição de ficarem em casa e tomarem conta dos irmãos mais novos e não irem para a escola. Isso é uma cultura nossa, mas nós podemos desmistificar isso.
Por isso é que eu digo que ela nasce emancipada. Ela está aí, mas imposta, ela está imposta àquela condição. Ela está imposta àquela condição. Mas se nós pegamos naquela mulher que está aí em casa, dermos formação, dermos instrução, rapidamente aquela mulher consegue dar uma reviravolta na vida. Nós, se, por exemplo, fizermos um investimento em termos financeiros a uma mulher, tu dás $10 a uma mulher, e para um homem, o que a mulher poderá fazer com aqueles $10, o homem é capaz de fazer com $110. A forma rápida como ela tem de raciocinar e pôr as coisas a funcionarem. Ainda falando nessa questão do empoderamento, eu gostaria de aproveitar o momento que eu penso que é oportuno, o tempo é curto, mas apelar mesmo, ainda bem que o chefe de Estado tem essa sensibilidade de olhar para a mulher como olha, com respeito, com consideração. Esse programa que está a ser gizado pela equipe econômica para o apoio ao impacto econômico à Covid-19, eu sou de opinião que devia haver um pacote estipulado para apoiar as mulheres que estão no dia a dia, quando digo no dia a dia, que mulheres empreendedoras. Porque eu sou da opinião que para isto elas não deviam concorrer ao mesmo pé de igualdade. E queremos nós, se formos acompanhar a um banco privado, não vou aqui divulgar o nome, mas que trabalha muito no microcrédito, que os relatos que vamos ouvindo é que compensa-lhes mais trabalhar no programa do microcrédito com mulheres, têm retorno e geram lucro, do que quando trabalham com os homens. Então é daí onde eu gostaria de apelar a essa sensibilidade de haver um pacote específico, disponibilizado para apoiar as mulheres. Estamos a falar agora da agricultura familiar. As mulheres muito têm estado a fazer. Nós sabemos que 25 mil mulheres em 4 províncias do nosso país estão a ser apoiadas com as escolas de campo. Estão a ser empoderadas. Seria bom, eu vou já terminar, sim. Seria bom que esse projeto já provou que as mulheres conseguem caminhar com os seus próprios pés com este projeto. Temos um exemplo na província do Ambo, a cooperativa Catiavala, as mulheres, uma cooperativa formada só de mulheres, mas elas estão a desenvolver grandes e muito trabalho a nível daquela província no município do Bailundo. Seria bom que se desse esse apoio especial. Vamos voltar a este tema, se tivermos tempo no fim do programa. Isto, na verdade, foi só uma introdução, porque hoje é o Dia da Mulher Africana, e sobre a mulher africana há efetivamente, e angolana em particular, muito para se dizer. Vamos então passar para o primeiro tema de análise desta noite. No domingo passado, o Governo autorizou a alteração do artigo número 1 do artigo 17/número 1 do Decreto Presidencial 184/20 de 8 de julho, alargando assim o horário dos transportes públicos das 5 horas até às 20 horas, já assim um acréscimo de 2 horas, já que anteriormente era das 5 às 18 horas. O objetivo aqui é evitar as aglomerações nas paragens, é reduzir as enchentes também e assim também evitar o contágio da Covid-19. Pergunto-te, Dalva Ringote, se efetivamente isto foi uma medida pertinente. Uma medida pertinente, não é? Na verdade, vem desafogar a situação dos luandenses que foram impactados de grande forma pelas medidas, tanto inicialmente quando foi declarado o estado de emergência, também no estado de calamidade. Houve restrição de mobilidade em termos de transportes quer públicos como privados. A verdade, porém, é que Luanda, é do conhecimento geral, que o número de transportes públicos existentes não satisfaz as necessidades dos luandenses, e durante este período o povo de Luanda viu-se tanto aflito em poder mobilizar-se. Eu penso que a medida adotada é pertinente e vai permitir também que, desculpa a redundância, que os luandenses consigam tanto se mobilizar com maior, não digo maior conforto, em melhores condições, porque ao longo deste período, nós acompanhamos que havia uma afluência muito grande nas paragens de táxi devido às restrições impostas,
em sede deste decreto, o que causou, de alguma forma, não digo um caos, algum constrangimento na vida da população. A governadora Joanalina, na última segunda-feira, mostrou-se muito satisfeita com esta medida, anunciou que vão entrar em circulação 329 autocarros nos próximos dias, vão ser inclusive criadas 11 rotas exatamente para ajudar os utentes. O que é que vocês têm a dizer em relação a isso? Tânia, deixo-te falar agora. Rosana, e eu convido os telespectadores a refletirem comigo o seguinte: Luanda tem mais de 11 milhões de habitantes. Só o município de Viana, que é o município mais populoso, tem mais de 4 milhões de habitantes. No entanto, o Ministério do Transporte, por intermédio da Direção Nacional ou Provincial de Transporte, tem apenas 162 autocarros. Nós estamos a falar disso no momento em que temos uma comissão multissectorial que supostamente não, trabalha efetivamente para melhorar as condições e qualidade de vida, fundamentalmente nesse momento de pandemia. A questão do transporte ou a deficiência que Luanda apresenta é gritante. E, por sinal, o nosso ministro dos Transportes é membro, é parte integrante dessa comissão. No entanto, as decisões que às vezes são tomadas não se faz refletir a sua presença ali. Até porque quase nunca fala, não é? Está sempre por trás e temos sempre o ministro Adão de Almeida, uma outra figura da comissão. Mas que decisões é que eu refiro decisões do setor. A questão do transporte em Luanda é séria. Quando a gente está a discutir país, quando estamos a falar da educação, quando estamos a falar da saúde, subentende-se automaticamente a questão dos transportes. Por exemplo, a nossa TPA fez uma reportagem muito interessante, antes mesmo desta medida, na véspera, depois de ser anunciada, e acompanhou mais ou menos o trajeto de uma cidadã nacional que vive em Cacoaco e trabalha no Benfica. Sabemos que agora o horário de funcionamento é até 16 horas, por alguma razão qualquer, saiu mesmo 16 horas, acho que houve um atraso qualquer com a patroa. Eram 22 horas, a cidadã ainda estava no São Paulo, pela dificuldade de apanhar os táxis. Saiu a pé do São Paulo até mais ou menos a zona aquela esquadra que está na Boa Vista, da CCL. Não sabemos, de facto, a que horas exatamente chegou em casa. Então, se sais às 16, 22 horas estás no São Paulo. E isso não é uma realidade anónima. Estamos a falar da TPA, a televisão com a cobertura nacional que tem e que nos mostrou um facto real. Nós, no programa passado, tentamos fazer aqui um exercício de cidadania, que é fiscalizar os atos de governação, e pedimos que houvesse um pronunciamento por parte do Ministério em referência, para nos dizer, por exemplo, nós já falamos aqui que temos há 10 anos no OGE a rubrica destinada ao projeto do BRT. BRT que o governo angolano já gastou mais de 300 milhões de dólares para a aquisição dos autocarros. Estão aonde? Por que não se dá utilidade de facto? Sem falar desses 300 milhões de dólares, falo que, na altura, o camarada Lúter Rescova, ainda na qualidade de governador de Luanda, apresentou-nos esses autocarros que foram agora mencionados pela atual governadora. Por que até hoje, dia 31 de julho, estamos a viver um momento de aperto, não estão na rota? O que o ministro dos Transportes tem-nos a dizer sobre isso? Mas este anúncio não é uma resposta às tuas inquietações? Não, para mim não é. Para mim não faz sentido. O governador até já está no IS, essa hora está em Sansa Pombo, onde está a resolver os problemas do IS, e os autocarros continuam guardados. Por quê? Nos foi apresentado mais ou menos em janeiro, estamos a entrar no 7º mês do ano, 8º já daqui a pouco, e não temos os autocarros na via. Todos os dias temos as paragens cheias. Mas o anúncio foi feito esta segunda-feira, que vão entrar nos próximos dias. Maricel, qual é a tua opinião? Eu queria concluir só o pensamento nessa questão. Essa resposta para mim não colhe, ou a pergunta não colhe, porque estou a dizer que nós estamos a viver um momento de quase meio ano. Então, tu no princípio do ano diz que tens 300 autocarros, tu tens o cidadão todos os dias com a dificuldade para chegar em casa, e agora com essa decisão vai-me anunciar que vai colocar nas rotas. Essa informação que a atual governadora nos prestou, nós já a tivemos no passado. O que é que eu quero com isso dizer? Que está a faltar empatia. Nas tomadas de decisão há um distanciamento muito grande entre o modo de vida, vamos lá dizer, dos nossos dirigentes e o próprio cidadão comum. Porque se ele tivesse a noção básica, se nós vamos aqui fazer mais um convite, durante um determinado tempo anda de táxi, deixa indo o Lexo, para sentir o que o cidadão sente. Se tiver oportunidade até de conversar com a empregada doméstica e outros funcionários de base que usam, mas não usam porque o nosso dirigente tem até jico para apoiar o seu pessoal de trabalho. Logo, não há empatia, não sentem na pele a realidade. Quando tu estás no teu carro e a passar e a ver milhões de cidadãos angolanos na paragem, aquilo dói qualquer ser humano normal. Então não se permite nós termos gasto 300 milhões de dólares, os autocarros são inexistentes. Mais 14 milhões para a fiscalização das obras. As obras não existem. É mais uma medida que, na tua opinião, não vai surtir efeito. Não, o que eu quero de verdade, e faço esse apelo, eu sei que o cidadão angolano que nos está a ouvir também pede, é que o nosso ministro dos Transportes seja proativo e nos dê uma explicação. 300 milhões de dólares não é dinheiro para comprar pastilha. É dinheiro sério.
E o governo angolano gastou. Nos diga alguma coisa. Onde é que estão os autocarros? Onde é que estão os 300 autocarros que nos foi apresentado em janeiro ou fevereiro? Onde é que estão os autocarros do BRT? Maricel. Com relação aos autocarros, é assim, a partir do momento em que eles entrarão em funcionamento, será uma mais-valia para a nossa população, porque nós estamos a viver um momento em que precisamos de distanciamento até dentro dos próprios transportes públicos. Então, Achas que esta questão da Tânia merece uma resposta? Onde é que estão os autocarros? Sim. É assim, eu não sei em que momento é que se fez esse investimento do valor que a Tânia refere aqui, mas se eu não estou enganada, é isso que eu ia dizer, se não estou enganada, foi na altura do anterior ministro dos Transportes. Então, nós hoje podemos sim pedir alguma explicação com relação a este assunto. Mas neste momento já não cabe muito o atual ministro dos Transportes nos dar esse tipo de explicação. Acredito que a Justiça é que tem que nos dar alguma explicação em função dos processos que foram entregues à PGR para tramitar. O ativo de uma administração. Concordo, eu não posso esperar que seja a PGR. Quando eu tenho Você vai falar de 10 anos atrás. Não, filha, a data até pode estar errada. Sim. Estou a falar de um projeto que todos os anos, nesse orçamento revisto, no orçamento de 2020, a questão do BRT. Tinha rubrica. Sim, o BRT. Todos os anos, os angolanos precisamos, sim. Aí sim. Estou a falar de autocarro. Já foram comprados e foram pagos. Nós precisamos de uma explicação realmente, porque lembro-me que durante algum tempo este projeto era a menina dos olhos da anterior governação, que até inclusive vinham estrangeiros para Angola, eram levados para lá para visitar o início das obras, dos projetos, e realmente até hoje nós não temos nenhuma explicação com relação a isto. Então eu penso que é necessário sim que se dê uma justificação, mas falar da questão dos transportes públicos que entrarão em funcionamento, devo dizer que é uma mais-valia para a nossa população, sim, senhora luandense, porque hoje o transporte público não é apenas, ou o transporte não é vaidade, mas sim uma necessidade. E sim, então vai ajudar-nos. E também na questão do combate à Covid-19, né? Porque poderemos sim fazer... O grande objetivo, na verdade, foi anunciado, cumprir com as medidas de biossegurança que estão estipuladas. Evitar aqui o risco de contágio, uma vez que se assistia às paragens muito cheias, mas a edição de ontem do Jornal de Angola ainda dizia que as paragens continuavam cheias e que os autocarros que tinham sido anunciados pela governadora de Luanda ainda não estavam em circulação. Cisaltina, a pergunta que te faço é se esta medida, além da questão da Covid-19, foi também tomada, este alargamento do horário dos transportes públicos foi também tomado tendo em atenção o rendimento, quer das operadoras como dos próprios taxistas, já que reclamavam que tinha havido uma redução muito grande do seu rendimento. Sim, obviamente que se as operadoras têm mais tempo para operar, vai ter um impacto na capacidade de arrecadar receitas que terão. Mas é verdade que as paragens continuam cheias. Eu agora, quando vinha para aqui, para a televisão, ainda vi muita gente nas paragens e parece que o horário eu já saí de casa às 20 horas. A questão que coloco é qual é a relevância em termos de prevenção da Covid que tem o estabelecimento do horário para a paragem dos transportes. Será que se os transportes forem andarem a noite toda ou andarem todo o tempo, será que isso vai contribuir para aumentar o número de casos da Covid? É porque eu não entendo a medida, não entendo qual é a lógica de uma medida como esta, quando se sabe da carência de transporte público no setor e não consigo perceber isso. Se calhar talvez já exista uma explicação científica, enfim, para justificar, mas não consigo perceber. Mas ouvindo da reflexão que a Tânia fazia, faz pensar sobre uma coisa que nós precisamos mudar na governação, que é essa questão da responsabilização, não é? Há projetos que são aprovados, há dinheiros
valores que são gastos, mas depois não há, ninguém presta contas, ninguém diz nada, não há responsabilização. E vejo também nessa questão dos transportes e pensando nos 329 autocarros que já tinham sido anunciados, eu também ouvi, e tinham sido anunciados um pouco depois do então governador ter feito uma experiência de andar de táxi, enfim, já tinham sido anunciados, não se consegue perceber como é que esses autocarros não estão ainda a ser utilizados. E isto faz pensar também na oportunidade das decisões que são tomadas na hora de se trocarem os governadores. Porque, do meu ponto de vista, por exemplo, não faz sentido, em meio a uma pandemia, sendo Luanda o epicentro da pandemia, alterar o governador. Não faz sentido, porque há uma série de tarefas, uma série de programas, uma série de projetos, uma série de medidas que estão em curso e que ficam afetadas com uma medida como esta. Como uma medida como esta. Mas estamos a falar dos transportes e há aqui esse exemplo dos autocarros que foram adquiridos, provavelmente não foram colocados em circulação, porque depois o governador sai até a nova governadora se inteirar deste processo, este tempo todo que passa, e que tem implicações na vida das pessoas, da cidadã que larga do trabalho às 16 horas e às 22 horas ainda não chegou, estando exposta, ela e todas as outras mulheres naquela condição, a todos os tipos de perigos que nós sabemos que a rua oferece às mulheres. Então, eu penso que refletir sobre isso, aqui em Luanda, há pessoas que entendem sobre mobilidade urbana e houve uma altura em que nós tivemos um gabinete específico, inclusive, para isso, dentro do governo provincial de Luanda. Onde é que está esse saber para auxiliar neste momento e resolvermos essa questão então dos transportes e da mobilidade? Um departamento ministerial que até está a fazer investimento de bilhões de dólares para construir um metro de superfície. Não tem um departamento como esse. O problema é que, às vezes, quando nós temos que assumir determinadas responsabilidades, escondemos-nos. Não tinha, é minha opinião. Eu acho que faria mais sentido se o anúncio da colocação desses referidos autocarros em circulação nos próximos dias fosse feito pelo titular da pasta. Por que é que tinha que ser necessariamente, por exemplo, a governadora? Porque o processo começou assim. Com o antigo governador, nós temos um ministro dos transportes que tem que assumir, de fato, as informações e as responsabilidades da sua área. Amanhã, quando de repente cair do céu $1.000 milhões, ele vai vir falar, porque vai gerir. Nós estamos a falar, não é pessoalizar a situação, mas é o nível ou a forma de comportamento, às vezes, de dirigentes de determinados setores. Repito, a dificuldade de transporte público em Luanda é um problema muito sério. É um problema sério, que tem impacto também na capacidade, na produtividade das pessoas e na saúde das pessoas, no bem-estar das pessoas. Porque é muito estressante uma pessoa que trabalha e ter que lidar com o estresse todo que é causado pela dificuldade de aceder ao transporte público para poder se movimentar. Vocês querem dizer aqui um problema que nunca foi levado a sério? Mas essa questão... Eu penso que aqui nós embrutecemos um bocadinho, se calhar, de uma banha estrutural, não é? É assim que eu chamo. Porque no âmbito da administração pública, a assunção de responsabilidades em sede da direção, do cargo de direção e chefia, é feita pelo gestor. Eu não acho de bom tom, não é? Nós responsabilizarmos o gestor atual pelos cometidos, não é? Pelo gestor anterior. Este projeto, o projeto BRT, que está incorporado no Orçamento Geral do Estado, já advém da governação anterior. E penso que o Ministério Público, em sede desta matéria, tem responsabilizar o gestor nesta matéria. Agora, o que é relevante ver aqui? É o Ministério Público, em sede do que ela está a fazer, de averiguar diligências, ver se este equipamento ou esses autocarros foram realmente adquiridos, se os recursos foram, tanto mal utilizados, se estão guardados numa quinta. Isso é uma outra história. Nós sabemos o que aconteceu. Eu penso que chamar a responsabilidade o atual ministro pelos atos do passado, não obstante a própria lei
as regras de execução do orçamento, responsabilizam o gestor. Portanto, agora, o que é preciso? É preciso que a gente olhe nessa dimensão. Não podemos aqui misturar as questões, porque eu até pensei que, de repente, estamos a chamar a atenção para o próprio ministro que fez quando é um ato que já vem do passado. Agora, e para terminar, se olharmos para o parcelar orçamental do Ministério do Transportes, não é? E eu falo, enquanto órgão, não só ministério, enquanto setor, onde incorpora as empresas públicas e outros mais, tem um conjunto de projetos e ações a serem executadas. Mas a sua limitação, do meu ponto de vista, a sua limitação centra-se essencialmente nos recursos orçamentais capazes de atender às demandas. Há projetos que existem nos parceiros orçamentais e que é a discussão que vamos falar, se calhar um bocadinho mais nesse do orçamento, que venha de anos anteriores. E a Cisaltina falou, está inscrito há X anos, mas não tem execução. Eu não falei. Falamos do PIN. A Tânia falou. Não, a Cisaltina na vez falou comigo, a vez passada, quando falamos do PIN, e dizia, estão inscritos projetos nos municípios, só inscrição, mas do ponto de vista de execução era nulo. Okay. São projetos. Vamos passar para o próximo Só para terminar. São projetos que advêm dos anos anteriores, mas não têm execução. Estão inscritos, mas não estão executados. Aquele que não faz leitura do ponto de vista orçamental fica a pensar que está inscrito, mas não tem dinheiro. Vamos passar para o próximo tema. Essa responsabilidade é do gestor atual. Não, quem tem que A assumir. comunicação é a chave do sucesso de tudo. Nós, enquanto fiscalizadores dos atos públicos, espera, meu amor, temos a obrigação de exigir informação. O nosso dirigente, o nosso gestor público, tem a obrigação, se não é discutível, de nos prestar esclarecimento. Irmã, nós temos esse projeto inscrito nesses anos todos que lhe estou a citar. O camarada que está a dividir a faixa de setor... Mas temos que passar para o próximo tema. A Assembleia Nacional aprovou na última terça-feira, em definitivo, o Orçamento Geral do Estado revisto em receitas de 13,5 bilhões de kwanzas e despesas de igual valor. Foi uma revisão em baixa face à Covid-19 em 14,9%, mas há, entretanto, uma boa notícia, que foi o incremento na educação e na saúde. Na saúde houve um incremento de 816,7 mil milhões de kwanzas, segundo Vera Daves, sem prejuízo dos créditos adicionais que o setor foi recebendo nos últimos meses ao abrigo do Orçamento Geral do Estado em execução. Já a saúde teve um aumento de 2,4%. Quero a vossa opinião em relação a isso, já que muito se falou aqui neste fórum sobre as fatias que iam sendo distribuídas à saúde e à educação ao abrigo do Orçamento Geral do Estado. Nós temos um Orçamento Geral do Estado revisto que efetivamente deu um incremento a estes dois setores. Rosana, eu devo felicitar o exercício que foi feito pelo Executivo, começou pelo Executivo e estendeu-se até a Assembleia Nacional, porque foi uma discussão exaustiva na especialidade e conseguimos ter um orçamento aprovado, um orçamento muito próximo do possível ou real, que é possível fazer em momentos como este que nós estamos a viver. Eu, com relação a esta questão dos incrementos feitos, nós já havíamos abordado aqui, eu até inclusive já me referi a o incremento na saúde e na educação, e também fiquei extremamente satisfeita com o que foi feito, o incremento grande, eu te digo, o grande incremento foi feito no setor da agricultura familiar e pesca familiar. Se nós estamos a falar da agricultura como base, é importante que se faça um bom investimento nesse setor. E sentimos que nesse Orçamento Geral do Estado isso foi feito. Agora, a questão que eu coloco, eu quero aqui frisar, que é o nosso tema em debate, é felicitar mais uma vez o posicionamento do titular do Poder Executivo, tendo em conta que soube recuar numa das decisões, que no fundo nem foi até o próprio titular que tomou, mas uma rubrica que estava inscrita no orçamento. Nós já iremos falar sobre isso, sim, que é a questão da clínica dentária. Okay. Sei que já irias para aí, mas sim, eu antes gostaria de ouvir as restantes convidadas sobre, efetivamente, este incremento que foi feito à saúde e à educação. Tânia, estás aí ao lado da Maricel, quero ouvir também a tua opinião. Bem, depois disso, avançamos então para a questão da clínica dentária. Ok, ainda bem. Para mim, quando se fala desse incremento dos 2% que foi feito
na saúde e na educação, eu acho que nós podíamos fazer um bocadinho mais. Claro que quando o incremento é sempre um incremento. E já lhe digo porquê. Porque nós não conseguimos fazer mais porque nós temos uma equipa econômica muito presa aos paradigmas do passado. A forma de elaboração do nosso OGE foi um desenho muito bem esquematizado pela gestão do país passada, que facilitava a drenagem de dinheiros públicos para os bolsos do hoje, como é que eu diria, da classe que hoje é denominada marimbondos, né? E nós ainda continuamos a insistir no mesmo modelo. Nós temos, para além da despesa toda orçamentada e de todo o modelo, das 400 páginas que compõem o nosso OGE, que é elaborado da forma que é elaborada, perceba que a equipa econômica tem mais de 6 meses para elaborar, no entanto, disponibiliza para a Assembleia Nacional ou para os nossos deputados que devem exercer o papel de fiscais antes da aprovação, 10, 15 dias para a leitura, formato PDF, que não tem possibilidade de trabalhar como deve ser, e quanto mais nós, que somos apenas pessoas que estão aqui para emitir a sua opinião. Nesse mesmo OGE, nós ainda temos o Gabinete da Presidência e os seus gabinetes interligados, estamos a falar da Casa Militar do Popo Goi, com uma verba 2 vezes superior ao orçamento dos 2 órgãos de soberania. Estamos a falar da Assembleia Nacional e dos próprios tribunais. Temos o mesmo gabinete com uma verba 6 vezes superior ao orçamento da Assembleia Nacional. Temos o mesmo gabinete com uma verba 3 vezes superior ao orçamento da Justiça. Atenção que justiça é a chave de uma boa governação atual. Se nós não tivermos uma justiça funcional capaz de levar avante o plano de governação do MPLA e do camarada Presidente da República que foi eleito, não é? Aliás, presume-se, não é presume-se, é a verdade. O MPLA foi eleito porque apresentou um programa convincente. E este programa convincente só vai ser execuível se nós tivermos os corredores da justiça a funcionar. No entanto, é essa justiça que tem uma verba 3 vezes inferior que a própria verba do Gabinete da República. É 1,5 vezes superior ao orçamento destinado para economia, agricultura, indústria, turismo, petróleo, Ministério da Juventude e Desporto. Nem falo mais do parente pobre, que é a própria cultura. Nós estamos a falar de... Quando a gente fala que queremos um país com desenvolvimento sustentável, o nosso presidente tem que se rodear de assessores que estejam comprometidos com isso. Não podemos admitir que tenhamos uma equipa econômica que nesses mais de 24 meses de governação, porque ainda não são 32 meses, não marca golos, não acerta. Continua a elaborar um orçamento que só facilita e que só mancha cada vez mais a imagem do titular do Poder Executivo. Não é possível nós conseguirmos ter uma Angola melhor. Resolvemos os problemas sociais, políticos, econômicos, de turismo e de todos os outros que enfermam o desenvolvimento do nosso país se tivermos uma equipa econômica a exercer um papel de má conselheira. Uma equipa econômica que foi capaz de... Essa história... Não queria falar da clínica, vamos falar depois, mas é rápido. A história da clínica... Não, vou te interromper porque eu também interrompi a Maricel por causa disso. Vou passar agora a palavra à Cisaltina. O setor social teve o maior aumento neste Orçamento Geral do Estado revisto, com 40,7% das despesas, um total acima dos 2 bilhões de kwanzas. O MPLA disse, inclusive, que este orçamento vai permitir que o Executivo continue a implementar os programas que respondam aos anseios da população. Qual é a tua opinião em relação a isso? Obviamente que um incremento ao setor social é uma coisa que nos deixa satisfeitos, porque há muitos anos que nós falamos da necessidade de um melhor financiamento para este setor, porque são setores que têm sido negligenciados e o resultado vê-se agora agravados com a questão da pandemia da Covid. Mas, em termos de estrutura do orçamento, a estrutura do orçamento continua a ser problemática. Continua a ser problemática por causa das várias questões que há... Mas não há agora aqui um equilíbrio? O setor social, a educação e a saúde, que tiveram aqui um peso maior? Não, o equilíbrio ainda não está feito. A Presidência da República continua ainda a ter uma boa fatia do Orçamento Geral do Estado. Nós continuamos a aprovar um Orçamento Geral do Estado que não estabelece o limite para o endividamento público. Nós continuamos a ter um Orçamento Geral do Estado que, do ponto de vista da discussão e para permitir uma contribuição maior, ainda não estamos neste nível para que as pessoas possam, de facto, poder participar e entender efetivamente. E também tem a questão que já falei aqui da outra vez no programa, que tem a ver com a própria transparência da execução do orçamento, e que aqui é uma questão que poderia responder àquele comentário que a Dava estava a falar sobre a questão de
de inscrever no orçamento e depois a gente não saber se efetivamente se executou. Daí, por causa dessas questões e por causa também do peso do serviço da dívida pública, que o serviço da dívida pública tem no orçamento, é que eu acho que era importante nós termos uma conversa de Estado sobre a questão do endividamento. Logicamente que o endividamento por si só não é uma coisa má. A Dalva fez aqui uma abordagem há 2 ou 3 programas sobre o facto de que o endividamento não é uma coisa má, os países se endividam, depende muito da qualidade e da natureza da dívida, né? Mas nós, a nível do nosso país, nós precisamos de perceber que o endividamento compromete gerações e governos futuros, né? E neste sentido haveria a necessidade de haver um bocado mais de debate e um bocado mais de escrutínio para as decisões que são tomadas em torno do endividamento. Nós vimos essa semana que o governo pediu mais dinheiro ao FMI, 700 milhões ou alguma coisa assim, mas depois não há uma justificação só para esses endividamentos e nem também há uma responsabilização pública em relação a esses endividamentos, por causa, estou a dizer... Prestação de contas. Exatamente. E então nós precisamos de ter isto, nós precisamos de ter uma maior responsabilização pública que devia passar pela Assembleia Nacional para que haja debate. Então, estas questões que estão ligadas à questão do orçamento precisam de ser revistas para que nós possamos ter um orçamento mais transparente, mais participativo e acabarmos com essas dúvidas que temos em relação à inscrição de projetos continuamente no orçamento, sem nós sabermos, sem verificarmos na prática a sua execução. A ministra Vera Daves disse que é o orçamento possível face à situação financeira do país, mas se olharmos que foram pelo menos salvaguardados os 1.742 projetos do PIM e as mais de 1,5 milhão de famílias no âmbito do projeto Coenda, o que é que isto quer dizer? Rosana, permita-me aqui abrir... Eu gostaria que começasses logo por responder a minha pergunta. Eu gostaria primeiro de dar aqui uma chega na questão da Cisaltina, porque eu discordo quando diz que é um orçamento que não prevê, que não estabelece os limites de endividamento. Não corresponde à verdade, porque nós temos o Plano Nacional de Endividamento Público, que estabelece as balizas de endividamento em função das necessidades previstas no OGE. Qual é o limite em relação ao PIB? Um momentinho. Para começar, o limite do endividamento é definido em função da previsão das receitas e a fixação das despesas. Temos a Lei do Orçamento, a Lei 4 do Orçamento Geral do Estado, a Lei 15/10, que vem blindar as regras de execução do Orçamento Geral do Estado. Portanto, em sede disso, nós não temos, o país não tem problemas de balizas de como se deve endividar. Agora, é olhar de uma forma diferenciada a despesa. Isto é que é muito importante. Olhar para a qualidade da despesa. Esse exercício está sendo desencadeado para que, se calhar, amanhã, não hoje, atinjamos um nível ótimo. E disse bem a ministra Vera, é um orçamento possível. Porque nós vamos olhar o nosso contexto atual. É verdade que o mundo, o país, nos últimos 4 anos, Angola viveu situações de agravamento, tanto do ponto de vista macroeconômico, não é? E, entretanto, hoje, desde dezembro de 2019 até março de 2020, que se deu o primeiro caso de Covid em Angola, né, eu falo concretamente, olhamos para o mundo, os países enfrentaram 2 situações graves. Primeiro é o preço do petróleo, foi uma redução, baixou até 22,8, e depois temos também a crise da Covid. Os países se fecharam, falaram por si, e isso impactou substancialmente naquilo que é o mercado, a procura e a oferta de bens e serviços. Angola, por ser um país dependente desta commodity do petróleo, não podia ficar diferente da situação. Sim, o orçamento foi revisto com o barril a $33. Sim. E por recomendação de tanto das Bretton Woods, estamos a falar do Fundo Monetário Internacional, pelo compromisso que o país assumiu. Eu, particularmente, sou muito mais conservadora. E se tivesse que dar uma opinião, eu baixaria para $30.
que é para considerar ali um espaço, para dar um espaço fiscal, havendo algum superávit no decurso da execução orçamental, o Estado pudesse gerar, portanto, alguma almofada financeira. Mas ainda assim, penso que o PIM, o Programa Integrado de Intervenção aos Municípios, por ter uma fonte de financiamento identificada, não é, que é o Fundo Soberano, a sua materialização efetiva, e as minhas colegas temos falado muitas vezes que é preciso a fiscalização preventiva e concomitante para garantir a materialização dos projetos e planos a nível local, no âmbito da descentralização, não é, da máquina do Estado. É preciso que estes projetos elencados, que são considerados prioritários, porque uma das medidas que foi adotada pelo Executivo no âmbito da Covid é a restrição de projetos. Não é? Primeiro, a redução do orçamento em 30%, tanto o cancelamento ou a suspensão de projetos que não sejam prioritários. E eu penso que a visão de gestão da política, os projetos do PIM, do ponto de vista social, e falamos daquilo que são infraestrutura, são prioritários. Devem merecer, sim, de um ato de fiscalização para que, quando se dê efetivamente a descentralização ou a autonomia dessas instituições, os autarcas possam beneficiar, quer de escolas, quer de hospitais, mas com uma qualidade que possa tanto ser, digamos assim, duradoura, porque nós temos um conjunto de obras que vêm do passado, e é verdade, que não tem nenhuma qualidade. E se hoje este painel está a fiscalizar, temos pessoas como a Tânia, como a Dalva, como a Cisaltina, que de alguma forma têm esta plataforma para poder também dar a sua opinião daquilo que são os atos de governação do Executivo, também dos autarcas. É importante que consigamos empenhar os nossos administradores, os esforços adicionais para garantir, naturalmente, que essas estruturas funcionem para o bem das comunidades onde deverão ser construídas. Entretanto, os valores destinados à construção de uma clínica dentária foram retirados da proposta de aprovação do Orçamento Geral do Estado revisto por consenso dos parlamentares. Ruth Mendes, da Comissão de Economia e Finanças, disse que foram priorizados projetos de interesse público e, passo a citar, conseguimos que se retirasse deste orçamento revisto, apesar de considerarmos necessário que se faça tratamentos de dentes. Agora sim, quero ouvir a vossa opinião. Para já, o que o Novo Jornal publicou é que esta clínica dentária estava num valor de 4,6 mil milhões de kwanzas. Maricel. Apesar de considerarmos necessário o tratamento de dentes. Batido aqui no painel, e que quando a nossa colega Cisaltina levantou a questão, nós não nos opusemos à intervenção da colega porque sentíamos que tinha a sua razão de ser, o seu posicionamento com relação a isso. Devo aqui, como eu ia dizendo, né, felicitar a discussão exaustiva que houve na especialidade deste mesmo orçamento e o recuo que foi feito para que essas verbas de 4 mil milhões de kwanzas fossem disponibilizadas para o setor da saúde, sim, mas para o programa de combate à malária. Ele não é designado como programa de combate à malária. Eu acho que aí é onde nós temos que também começar já por sugerir aí uma mudança. É programa de controle da malária. E enquanto nós estivermos a controlar, nós não vamos combater. E então eu sou da opinião que, em vez de ser programa de controle da malária, devia ser mesmo programa de combate à malária, porque muitos países que também eram países endêmicos de malária, que já têm estado a erradicar a malária nos seus países. Temos na América do Sul países que têm estado a erradicar a malária. Então nós também podemos erradicar a malária. O qual foi pertinente? Foi uma medida assertiva. Mas agora, a mim o que preocupa, e aproveito aqui para sugerir uma opinião muito pessoal, é que esta verba não basta ser disponibilizada para a malária, mas sim começarmos por rever a estratégia a própria estratégia do programa de combate à malária, estratégia de atuação, como redistribuir esses mesmos recursos dentro daquilo que são as ações do programa,
Rosana, se me permitissem, eu digo aqui que há uma grande necessidade. O país gasta muitos recursos com os medicamentos da malária. Ainda é a principal causa de mortes no nosso país. Então, o investimento aí tem que ser mesmo muito sério. Quando digo sério, sério em termos de que programas e que planificação é que nós temos, que é para nós podermos combater, não controlar, combater. A minha opinião é começarmos com o investimento, já é a altura de nós começarmos a investir na investigação científica. Nós não podemos continuar a gastar dinheiro na compra de medicamentos para malária, quando nós aqui em África, em Angola, nós temos ervas suficientes que nós podíamos pôr os nossos cientistas nacionais a começarem a investigar. Ou seja, não basta apenas fazer a doação, é preciso ter uma estratégia. Sim, mas essa estratégia já não depende da Assembleia Nacional e muito menos do titular do Poder Executivo, mas sim do próprio Ministério da Saúde. Do setor, porque existe uma área de saúde pública e que tem uma área específica que é este programa de controle da malária. Falando para além da questão da investigação e fabricação de medicamentos, de fármacos aqui a nível do nosso país, começarmos a entrar no mundo da indústria farmacêutica, nós teríamos ganhos muito elevados se nós apostássemos seriamente na investigação científica, porque isso, inicialmente, nós gastamos muito. Disse que a investigação científica acarreta muitos custos, tudo muito bem, mas o retorno é 3 vezes ou 4 vezes maior. E então eu penso que é um desafio que nós devíamos tentar apostar. Para além de falarmos da questão dos fármacos, também eu aqui apresentaria a proposta de olharmos para a questão de começarmos também já a pensar na vacina da malária. Tendo em conta que é uma patologia que mata muita gente. Seria um investimento suficiente para isso? Não digo que esse valor havia de cobrir essa despesa, mas tem que haver uma porta de entrada, temos que dar o primeiro passo. E quando nós recebemos um incremento, não estava planificado, isto foi um incremento. Este incremento nós podemos repartir. Parte dele pode ir para a investigação científica, como eu ia dizendo, um grande bolo será necessário propriamente na área de saúde pública, porque falar de combate à malária, se nós não falarmos do saneamento básico ou de saúde pública, nós não vamos combater a malária. Nós precisamos de ter Isso é um programa que tem que ser mesmo integrado. Quando digo integrado, por quê? Porque nós, para combatermos a malária, nós vamos precisar do Ministério do Ambiente, que é para nos ajudar. Vamos precisar do Ministério da Administração do Território, porque independentemente das administrações municipais dependerem dos governos provinciais, mas também tem alguma ligação com o Ministério da Administração do Território. Aí estaria a falar do Ministério da Administração do Território, por quê? Por causa mesmo de ajudar os governos provinciais a incitarem ou criarem condições básicas para as administrações municipais cumprirem com o seu papel no que concerne à questão do saneamento básico. Nós temos que ver a questão das águas paradas, temos que ver a questão do lixo, temos que ver a questão das valas. Isso daria aqui uma conversa para um outro programa. Muito grande. Tânia, e então, voltando... só para terminar, Rosana, mesmo já para terminar, sim, se faz favor. Para além da questão da saúde pública, então depois também ficar a parte da saúde curativa. Aqui, até o momento, o nosso país tem estado a gastar muitos recursos com a saúde curativa. Eu penso que temos que rever um bocadinho a nossa estratégia, olhar um bocadinho mais para a saúde preventiva, haver articulação entre os vários setores, que é para nós podermos... Porque os problemas de saúde são transversais, não dependem apenas do Ministério da Saúde. Então, há necessidade de uma maior articulação, que é para nós podermos reduzir aqueles que são os grandes encargos que o Executivo angolano tem no setor da saúde. Outra grande questão aí é a prestação de contas, não é? Sim. Tânia, voltando aqui à questão do recuo dos valores da clínica dentária da proposta do Orçamento Geral do Estado revisto, como é que tu olhaste para isto? Bem, aqui é mais um ATT, novamente, para a nossa equipe econômica. Em minha opinião, eu acho que isso foi uma manobra de distração. Porque eles, no fundo, sabiam que essa verba não iria... Eu acho. A equipe econômica, mais uma vez, faço uma afirmação, toma atitudes e tem métodos de trabalho que levam sempre a nós, a sociedade civil, fundamentalmente, olharmos sempre e cobrar mais do camarada Presidente da República, porque não marca golos. O valor que foi agora
direcionado para a luta contra a malária, não está mal. No fundo, nós já sabíamos que assim seria. Enquanto ficamos distraídos a analisar um assunto que não deixa de ser importante, mas tinha um outro mais grave escondido e até passou. Falo, por exemplo, da construção do edifício do CNE. O valor que foi agora alocado para a luta ou combate da malária representa apenas 11% do valor aprovado para a construção do edifício que vai funcionar o CNE. Não podem trabalhar no Zango. A equipa toda que vai ser chefiada agora por camarada Manico vai ficar mal no Zango, tem que ficar mesmo aí no edifício da Soreia, junto à Cidade Alta. Quer dizer, é mais econômico. Estamos a falar de uma compra e de uma reestruturação que vai custar 44 milhões de dólares aos cofres públicos. Mas qual é a estratégia? E repara que essa verba não está no OGE, não está no orçamento. No orçamento, por força da existência do GOI, né, o Gabinete de Obras Especiais, apareceu 16 mil dólares, dinheiro de comprar ideias. 16 mil dólares para a construção, isso é fífia. Isso significa que essa verba vai para aquele lado que a gente chama, não é, as contas quase eficazes, ou seja, extra-orçamento. E foi mais uma vez por esse intermédio que nós fizemos um presidente mais rico da África. A equipa econômica tem que se desprender desses paradigmas que emperrou o desenvolvimento do nosso país. Estão a induzir a atual governação em erro. Então, como é que nós vamos ter uma forma de gastar o equivalente? O FMI diz que essa forma de gerir as verbas representou durante muitos anos para Angola as contas extra-orçamento, 25% do orçamento. Como é que tu vais disponibilizar 25% do valor equivalente ao orçamento para a gestão extra? E que às vezes nós enquanto fiscais, enquanto estamos a fazer o exercício de cidadania, só notamos por decreto, o presidente está a ser mal aconselhado. A coordenação da equipa econômica tem que ver bem o que é que está a coordenar. Se está a coordenar desenvolvimento, se está a coordenar resultados ou se estamos a fazer um recuo. Nós, todos hoje reclamamos. E as culpas da governação passada não vamos incutir só os dirigentes. Falta estratégia? Vamos sempre bater na estratégia. Não é só estratégia, falta vontade, falta compromisso. Você que tem compromisso com o desenvolvimento do teu país. Quando eu falo você, não estou a particularizar. Falo enquanto instituição, enquanto equipa. Você que já sabe os problemas sociais, econômicos e políticos que põem a vida do cidadão angolano na condição em que põe, não te vais dar ao luxo de propor essas coisas. E reparem que o nosso OGE não são 500 páginas, não são 200 páginas, como a gente lê um romance grosso, são 400 páginas com números e de difícil análise. Há coisas que eu acredito, e o erro é humano, por mais que haja responsabilidade, que estamos a discutir país, estamos a discutir coisas sérias. A forma que é elaborada o nosso OGE é propositada para o roubo. Nós queremos aqui criar condições de amanhã, quando vier uma outra governação, dizer que agora temos marimbondos 2. Mas porque nós estamos a propor isso. Enquanto temos a oportunidade de, no âmbito do direito de fiscalização dos atos públicos, emitir a nossa opinião, chamar a atenção, eu repito, não há necessidade de nós termos uma equipa econômica que nos propõe um orçamento tão ofensivo como foi o orçamento de 2020. Cisaltina. Não faz sentido. Eu sinto esta questão da clínica dentária, da retirada, já que a clínica dentária já foi alvo aqui de muito debate. Eu acho que o ponto mais importante não é a retirada da clínica. Mas foi um ganho para a sociedade, para os angolanos, ou não foi? Podemos olhar assim? Podemos olhar assim, mas eu acho que nós... o problema está exatamente... Embora seja necessário tratar dos dentes, como disse... Sim, mas embora é necessário tratar dos dentes, mas não é necessário que o presidente tenha uma clínica exclusiva para si e para os seus auxiliares, que vá tratar dos dentes onde nós todos tratamos dos dentes, não é? E ainda mais numa situação destas em que nós estamos todos a apertar os cintos por causa da Covid. Sim, diz... Peço mesmo desculpa, minha irmã. Quando a gente diz, não é necessário, concordo contigo, não é necessário que o senhor Presidente da República tenha uma clínica. Mas repara que às vezes até as vontades de quem dirige, quem está a ser dirigido, quem ajuda, quem faz parte do Estado, não coaduna. Por exemplo, nós tivemos a situação do hospital da Clínica Pedalé. É só para reforçar, ela me deixou. A Clínica Pedalé saiu da esfera do Gabinete da Presidência da República, foi devolvido ao Ministro. Quer dizer, às vezes uma vontade, tu vês uma vontade de quem dirige de frente, tu vês uma vontade de quem deve traçar a estratégia e torná-las públicas também de frente. Por isso eu estou a dizer que temos que ter atenção ao staff. Mas, Tânia, nós estamos a falar da mesma família política, não é? Quem governa é o MPLA. E as pessoas que estão na equipa do presidente, eu não me lembro de nenhuma pessoa que tenha sido nomeada que não seja parte da família MPLA.
Está a ver? Certo. Então, e por isso é que nós falamos das questões, as questões da estrutura do orçamento, as questões da transparência do orçamento, porque tem tudo isso a ver. Porque assim, coloca qualquer coisa, porque o orçamento é um documento político. O orçamento reflete o pensamento que quem governa tem para o país. E nós não podemos continuar todos os anos a discutir coisas como estas no orçamento. Todos os anos temos que ver, porque a estrada do Quando Cubango já está construída desde 2013, mas está novamente no orçamento. A clínica para os dentes, não podemos, nós temos que estar a discutir questões mais importantes que venham efetivamente representar desenvolvimento, que venham efetivamente resolver os nossos problemas. E a impressão que dá, e eu concordo plenamente com a Tânia, é como se fosse manobra política. No sentido de que, ok, vou atirar isto logicamente vai indignar as pessoas vão ficar indignadas e depois nós vamos mudar e vamos dizer que ouvimos a sociedade, que atendemos os anseios da sociedade, apesar de ainda considerarmos que os dentes precisam de ser tratados. Concordas, Dalva? E nós temos que sair disso, senão não vamos fazer país. Concordas com o que diz a Cisaltina? Respeito. Uma manobra política? Eu penso que não. Eu penso que não. Eu penso que é uma despesa que não é relevante do ponto de vista das necessidades e, como disse a minha colega, é preciso que se faça um mapeamento daquilo que é prioritário no contexto atual. E esta clínica, claramente, depois de fortes discussões, porque não foi só não era preciso discutir. Não foi só pela... Deixa-me só dizer, Cisaltina. A história do nosso país, que eu me recordo, não é? Os orçamentos entravam para a Assembleia encadeados e saíam blindados. Apesar da oposição na Assembleia, os orçamentos do Executivo saíam todos fechados. Portanto, se hoje temos conseguido que as vozes do povo se levantaram e o próprio Secretário do Poder Executivo ouviu e de forma consciente tomou atenção àquilo que são as preocupações de jovens como Cisaltina, que bateu-se aqui no programa publicamente, e outras vozes mais, não é? É importante, temos que considerar, é um caminho que se faz. Aqui é uma perspectiva que se abre para um país que tem uma história que nunca houve... Mas é muito pouco, Dalva. Está a ver? É muito pouco. Na vida... Nós temos que aprender a somar os pequenos ganhos. Para um país cuja história era do tipo ditatorial, o que se faz não se modifica. E de repente, e não é hoje, nós temos história desde a investidura desse presidente, não é? Que muitas decisões foram tomadas politicamente por decretos presidenciais, o presidente recuou. Certo. Vamos agora fazer uma breve pausa na conversa para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com mais 2 temas para análise neste fórum. Até já. Uma vez mais, boa noite e bem-vindos à segunda parte do Política no Feminino, onde estamos mais uma vez a analisar os temas que fizeram manchete ao longo da semana. As minhas convidadas já são conhecidas, Maricel Capama, Tânia de Carvalho à minha esquerda e à minha direita, Dalva Ringotti e Cisaltina Cutaia. Vamos começar esta última parte com a reportagem da televisão portuguesa SIC, que emitiu esta terça-feira, denominada Meninos de Cassange, onde dava conta que 200 crianças estavam numa situação desumana, viviam em condições desumanas, de subnutrição e com doenças graves. Na reportagem citava Hélder Silva, um cidadão angolano, que queria lançar um grito de apelo ao mundo e que esperava então ajudar estas crianças. Hélder recebia ajuda de Fátima Data, da Associação Evangélica Pedacinho do Céu, com sede em Olhão, em Portugal, e fazia doações para as pessoas deste pseudo-barracão, que depois, entretanto, veio-se a descobrir que não era efetivamente um barracão, já que o Serviço de Investigação Criminal encontrou estas crianças ontem,
quinta-feira, no Zango. Estas crianças, entretanto, já estão a receber tratamento médico, umas no Hospital Pediátrico e outras no Hospital do Prenda. Este cidadão angolano, Helder Silva, está foragido, tem o telefone desligado. A televisão pública de Angola tentou contactá-lo, inclusive entrevistou também Fátima Data, que diz que também não consegue contactar Helder Silva. É um tema que esteve em discussão por toda a sociedade esta semana e que obviamente vai merecer a análise das minhas convidadas, porque há aqui muitas questões no ar. Primeiro, a televisão portuguesa, a SIC, que diz que não sabia onde estavam localizadas as crianças, que tentou, através do Consulado de Angola em Portugal, ter mais informações sobre as mesmas e que não conseguiu. E depois fica aqui tudo isto no ar. O próprio Helder, na entrevista, que diz que as crianças estavam algures na zona de Viana, o que não parece de todo sério, mas, entretanto, vamos ver o que nos dizem as nossas convidadas. Começo por ti, Dalva. Rosana, para mim, esta problemática que se levantou, eu tomo ela muito pessoal. Para mim é muito pessoal porque, primeiro, sou mãe biológica, também tenho filhos adotados, não é? E esta confusão, esta falsidade de dados é triste e é preocupante. Em primeiro lugar, para dizer que qualquer ato de benevolência que possa surgir, quer de figuras ou instituições nacionais ou internacionais, à luz da lei, tanto vigente no nosso país, são bem-vindas. E as pessoas que queiram se prontificar com ações filantrópicas para o nosso país, e nós somos exemplos disso também. E uma instituição, um órgão de comunicação, tanto de nível internacional, veicular uma informação desta índole, primeiro, não dá visibilidade à carência que essas crianças ou famílias vivem, mas sim expõe ao ridículo estas crianças. Para jovens ou senhoras como eu, que viveram fome, que andaram descalça, foram desnutridas como eu, que quase morávamos na rua, este é um abuso que a SIC fez à vida dessas famílias. É inaceitável, não conheço os fundamentos objetivos que esta rádio teve relativamente a este processo, mas, entretanto, esta exposição, eu penso que os órgãos de investigação criminal devem diligenciar para a apuração da verdade material, por um lado. Por outro lado, transpareceu-me ter existido alguma intenção de aproveitamento, quer do jovem, como da senhora, não é? Em querer obter objetivos inconfessos relativamente a este processo. Porque Angola não é um corpo inerte, como dizia Agostinho Neto, onde cada abutre vem dedicar o seu pedaço. Não é isto, não é? Nós somos um povo com uma história com dignidade e que nos une a Portugal, ou qualquer um povo, Portugal particularmente, é o fato de falarmos a mesma língua, a história da colonização, que podíamos ser diferentes se olharmos para outras geografias aqui em África. Sim. Mas nós, enquanto povo, temos princípios, valores próprios e precisamos de ser respeitados. É claro que o país enfrenta desafios muito grandes do ponto de vista da governação, olhando para a história que vem acontecendo nos últimos tempos, corrupção, desvio, recuperação de ativos e tantas coisas, inclusive o adjetivo de marimbondas que tinham contexto, são rotulados a outras pessoas, não é? Para demonstrar que é um trabalho que está sendo feito e que nós próprios soubemos aquilo que nós vivemos. Nós não precisamos que alguém de fora nos conte a nossa história. Como olhar para esta atitude da SIC? Uma televisão que tem a credibilidade que tem e fazer um trabalho como este. Rosana, é triste, não é? Porque quando falamos da SIC, eu olho para este canal, eu particularmente, como não conheço Portugal, não vejo muitas histórias de Portugal, não, e sem desprimor, não é? Não conheço Portugal, não vejo a história, mas quando olho para si, quero fazer comparações das informações do ponto de vista internacional. Vamos buscar várias rádios e penso que a SIC estaria num patamar próximo da CNN, próximo da BBC, que qualquer informação tem pressuposto na argumentação. Porque uma coisa é opinião que é doxa, que se chama em filosofia doxa,
sem pressuposto, sem argumento. Outra coisa é a argumentação. E para mim, eu queria entender a SIC como um órgão de comunicação com fundamentos. Uma informação como esta, não diligenciada, Rosana, pode manchar todo um esforço, quer o povo, quer o governo, quer a sociedade, porque jovens, e com todo o respeito, a Cisaltina é uma jovem que tem feito trabalhos sociais muito bons. Quando de repente aparece uma imagem que começa na televisão, pode até pôr em causa os seus projetos que tem em curso. Não, estão a mentir que Angola não vive essa situação. É verdade que o país tem fome, tem pobreza, mas nós não precisamos que a veiculação da informação seja feita nos moldes em que foi feita. Portanto, eu penso que aí, eu acho que os órgãos competentes devem tomar ações sobre essa matéria e, à luz da lei de imprensa também... Já estão a tomar. À luz da lei de imprensa, devem ser avaliadas com a ERCA e todas as instituições públicas criadas para se avaliar de que forma é que esta informação pode ser penalizada, tanto a nível do nosso país. Tânia, que análise é que se pode fazer este cidadão que, inclusive, chega a dizer na reportagem que as crianças estão doentes, há crianças com cancro, há crianças com outras doenças, mas que ele nunca contactou as autoridades, nunca levou as crianças para as unidades sanitárias. Que análise é que se pode fazer de uma pessoa deste género? Olha, eu não gostava de fazer uma análise ao cidadão, que a gente agora, por intermédio da comunicação social, tomou nota que chama-se Helder Silva, não é? E quando ele for encontrado, quando lhe for dado o direito de pronunciar-se sobre o assunto, eu acho que nós vamos entender melhor o que é que esteve na base dos fundamentos que o levaram a manipular a referida informação. Mas repare, nos finais de 2017, o politólogo Olívio Colombo fez um trabalho, escreveu um texto que publicou não só nas redes sociais, em alguns jornais, sobre a condição de sobrevivência neste bairro, Baixa de Cassange. Em 2018, isso em janeiro, estamos a falar que foi em curto espaço de tempo, né? Finais de 2017, janeiro de 2018, o Novo Jornal tira uma matéria, baseando-se na mesma informação, a falar vivamente sobre as condições desumanas que se vive, ou que se vivia, acho que se vive, mantém-se, no bairro Baixa de Cassange, que faz parte do município de Viana. São cerca de 7.000 indivíduos, muitas famílias. O mesmo bairro tem mais de 200 casas abandonadas pelo alto índice de delinquência, casas abandonadas. Não tem nenhuma infraestrutura pública, não tem escola, não tem luz elétrica, não tem água, tem apenas uma esquadra móvel onde funcionam 2 polícias. Não tem nenhum... Tem um hospital que foi construído há 3 anos, nunca foi equipado, nunca foi inaugurado. Eu paro e me pergunto, o administrador de Viana só fica na vila? Se nós tivermos que passar e ouvir que saiu equipas do Masfamo, saiu equipa de não sei aonde, as tias foram procurar o bairro, o que o administrador fez? Tão logo o órgão em referência tornou pública essa matéria. Quer seja manipulado ou não, o que é que fez? Isso vem dar força ao trabalho que nós temos, atenção, eu disse nós, não estou a falar o governo, nós temos que fazer para o processo das autarquias. Talvez nós vamos ter administradores que se identifiquem mais com os reais problemas da sua área de jurisdição. Outra questão, então, nós temos o problema que tirar... não está nos elders da vida, mas sim na eu administração. queria... Não, claro que está no Helder, claro que está nos outros problemas também, mas eu quero aqui alocar todos os pressupostos que fizeram com que, ou seja, que criaram condições básicas para a existência deste fato, que até é vergonhoso. Mas nós temos que tirar lições. Primeiro, ver o comportamento da SIC para com o povo angolano. Em 2016, tão logo a gente começou a tornar público os nossos dados do censo, ele tira uma matéria quase que a descredibilizar uma instituição nossa, pública, que é gerida com os nossos dinheiros. Estamos a falar do Instituto Nacional de Estatística, a quando tornou-se público o número real na altura da existência de cidadãos angolanos. Assim que tira uma matéria a dizer que nós tínhamos mais de 24 milhões de pobres. E o estudo nos diz que nós tínhamos mais de 25 milhões de habitantes. Quer dizer que 90% da população angolana era extremamente pobre. No mesmo ano, assim que tira uma matéria a dizer que as crianças angolanas não têm infância, não disse algumas, não classificou por classe, níveis, as crianças angolanas. Nós olhamos impávidos e serenos, não houve nenhum processo, não houve responsabilização por ser uma informação falsa ou verídica. Estou a falar das instâncias que tinham que agir. Tão logo o nosso atual presidente foi eleito, assim que faz uma manobra também de distração, porque tinha interesse de voltar a exibir o seu canal em Angola.
O Presidente da República é a figura do ano a nível mundial. Mentira! Obviamente que tinha uma popularidade, afinal de contas nós vivemos mais de 3 décadas com um único presidente. Essa mudança de paradigma chamou a atenção ao mundo todo. Se dissesse que era uma figura a nível da África, haveria um bocadinho de mais consenso. Mesmo em Angola, sim senhora, popularidade alta, e o mundo todo queria saber quem é João Lourenço, que vai governar Angola, que sempre foi o Eldorado de Portugal. Assim que eu não vou dizer estou a falar pelas evidências e a forma que se comporta com o nosso povo. É oportunista. E nós criamos base para que isso exista. E quando eu falo mais, e tem mais, é um órgão de comunicação privado. É um órgão de comunicação que entra num momento complexo. Nós estamos a viver um problema grave com a Igreja Universal, brasileiros. No entanto, tem uma brasileira no meio disso. No entanto, tem uma equipa um órgão de comunicação português que nos faz isso. Então isso é a casa da mãe Joana. Não é? Cada um eu respeita... recebo agora a informação que, efetivamente, nenhuma das crianças que foi exibida na matéria da SIC foi, entretanto, encontrada. As crianças que estão a receber tratamento médico nas unidades hospitalares, que foram aqui citadas por mim, não são as crianças que foram apresentadas na reportagem da SIC. As crianças, até o momento, não foram, entretanto, encontradas. Isto é uma matéria que ainda vamos ter que continuar a acompanhar e que ainda há muito pano para manga. Muito pano para manga, por isso é que eu não queria fazer aqui a descrição do perfil do Hélder, mas dizer uma coisa simples, nós vamos ter a oportunidade de fazê-lo, mas o Hélder aprendeu com alguém. Nós temos o hábito, eu queria terminar, nós temos o hábito de resolver os nossos problemas na asta internacional. Nós resolvemos em casa. Os nossos filhos que erraram, os nossos dirigentes vão fazer queixa lá fora e sempre em Portugal. Agora que o Hélder fez isso, o Hélder, claro que cometeu um erro grave. Claro que foi manipulado e nós vamos ter dados que nos vão conseguir identificar todos os outros problemas. Mas é uma chamada de atenção que eu faço aos nossos gestores públicos, ao comportamento que têm e à importância que dão à praça europeia. E ver bem o que se está a passar. Convido, mais uma vez, eu faço uma chamada de atenção. Da mesma forma que os órgãos de comunicação do país, Portugal, têm muita apetência, vontade e gosto de fazer trabalho sobre Angola, nós também devíamos tentar perceber o que se passa de facto. Não iríamos perder nada. Sim. Rosana, eu posso aqui afirmar que esse jovem agiu de má fé, agiu com dolo. Agiu de má fé porque ele fez vincular uma informação aparentemente falsa, porque nesta é uma questão que está em investigação, falsa, e que gerou um pânico social. Nós até podíamos ter essas 200 crianças nesta condição. É aquilo que a Tânia disse. Será que ele cá, estando cá em Luanda, cá em Angola, não podia, como algumas pessoas vão fazendo, mesmo também através das redes sociais, porque depois aquilo viralizou, não é? A nível das redes sociais, divulgar essas imagens aqui no nosso país? Era necessário usar uma cadeia de televisão portuguesa que é para fazer isso? E por quê? E aí também vai o ponto de interrogação, por que sempre a SIC? Dá-nos a impressão que existe um problema com os responsáveis, se calhar, dessa cadeia de televisão, com o governo ou com o Angola como país. Porque já foram aqui apontadas várias questões levantadas por essa cadeia de televisão, que eu já não vou repetir e nem vou acrescentar, porque são vários os momentos em que eles foram disseminando informações que não correspondem à realidade. Eu penso que já não é o momento de nós continuarmos a olhar impávidos e serenos, começando ainda por essa cadeia de televisão. Acho que é o momento de nós... Porque uma cadeia que se preze não veicula uma informação sem primeiro fazer uma boa investigação, até para não perder crédito a nível das pessoas, dos telespectadores, financiadores e tudo mais. Essa questão da responsabilização da própria instituição, da cadeia de televisão. A atitude do jovem também é passível de responsabilização criminal. Também é, porque ele tinha noção do que ele estava a fazer. Se as autoridades angolanas foram a esse município, a esta localidade, e não encontraram até o momento essas crianças que ele dizia que lá estavam a viver nessas péssimas condições e que tinham problemas sérios de malnutrição proteico-calórica, Rosana, havia aí alguma manobra para conseguir
tirar algum dividendo. De quem eu não sei. Não sei se é da parte da senhora lá em Portugal, se é a partir do governo angolano, o que é que queria fazer, mas alguma coisa que não está muito bem clara. A partir de Portugal eram feitas doações para as crianças. Mas crianças essas que hoje, aquilo pelo menos até o momento em que estão as nossas investigações ou as investigações do governo angolano, essas crianças não apareceram. Inicialmente, ontem houve uma conferência de imprensa de duas senhoras que disseram que encontraram das 200 crianças, encontraram 4. Mas hoje recebemos uma comunicação da televisão pública de Angola a dizer que as 4 crianças que estão internadas, nenhuma delas faz parte do vídeo daquelas crianças. E depois é o que eu digo, repito e insisto aqui, onde é que está o amor à nossa pátria? Por que o que é vergonhoso, o que é feio tem que ser sempre da Angola e não do outro lado do mundo? Quer dizer, nós mesmos próprios não temos amor próprio. Então, existem crianças nessa situação, mesmo que esse jovem recebe doação de uma instituição a nível internacional, qual é a dificuldade? Se ele é que conseguiu chegar até lá e sabe da existência dessas mesmas crianças que padecem de apoio, qual é a dificuldade que teve? Em algum momento contactou o Masfamo e não foi atendido? Em algum momento constatou ou contactou uma ONG nacional e que não lhe deu nenhuma atenção? Não há relatos sobre isso. Então é aí onde eu chamo mais uma vez a atenção. Não vamos vender o nosso país, não vamos... Eu noto, por exemplo, eu vou acompanhando muitas das vezes séries e questões a nível internacional, em que os outros, tudo que é sujo deles, eles nem passam nas cadeias de televisão deles. Por quê? Porque não querem lavar... O que é deles é mesmo para ficar lá dentro. Tem problemas, vamos resolver aqui dentro. Temos os nossos problemas, vamos resolver aqui. Porque mesmo na nossa casa... Pai e mãe não vão lutar ou se guerrear ou bater o filho em plena asta pública. Os assuntos devem ser tratados dentro da nossa própria casa. A opinião da Cisaltina. Sim. Bom, eu tive o cuidado de ver a matéria que a SIC veiculou e depois também acompanhei o tratamento que a TPA deu à notícia. Tive a impressão de ter reconhecido na matéria da TPA uma das crianças que foi reportada pela SIC, que é aquela criança adolescente que tem o problema do tumor no braço, e então não consigo acompanhar muito bem quando dizem que as crianças que estão no hospital não são as crianças que foram identificadas no vídeo da SIC. Eu penso que esta questão pode ser avaliada de várias perspectivas. Por um lado, a perspectiva ética jornalística, né? E aqui vamos falar da SIC, se fez, se não fez, mas eu também notei, ao acompanhar a matéria, que a SIC, durante a reportagem, refere ter contactado a Presidência da República, que dirigiu a equipa jornalística ao Masfamo, e depois o Masfamo respondeu que não sabia da existência da tal organização em Angola. E eles também chegaram a consultar o consulado. Exato, e consultaram o consulado de Angola. E penso que, do ponto de vista jornalístico, eu não sou jornalista, mas acho que aí o trabalho de casa foi feito neste sentido de confrontar a informação. Agora, é verdade que, e depois também podemos abordar a questão na perspectiva da imagem da Angola, né? A imagem que o governo de Angola projeta sobre si, né? E isto é muito importante para o nosso governo, principalmente no momento em que nós queremos atrair financiamento. Alguns elementos a Tânia já apontou que têm a ver com a questão da própria situação socioeconômica daquele bairro, que para além das reportagens e das matérias que foram feitas, que a Tânia elencou, tem também há uma das matérias do programa Na Lente, daqui mesmo da casa, que quando também apontou este bairro e, portanto, desse ponto de vista, perceber as dificuldades socioeconômicas dos nossos cidadãos naquela área, nós não precisamos que nos digam de fora que existem esses problemas, porque esses problemas existem. Eu fiquei um pouco preocupada com a resposta institucional que foi dada a este caso, porque num primeiro momento a primeira resposta que apareceu foi do Ministério das Telecomunicações a pedir o auxílio, quando eu acho que este é um assunto que tem a ver a pedir a SIC para partilhar a localização e a pedir a colaboração dos cidadãos também para
para partilhar, mas eu pensava que isto era um assunto a nível do mais famo, né, por causa da questão da malnutrição, a nível da saúde, a nível inclusive dos órgãos de polícia para investigar e saber o que é que se passava nesta questão. E então senti que as nossas instituições, de alguma forma, têm uma certa dificuldade de trabalhar de forma articulada. Porque nós estamos a falar de um problema que ocorre numa circunscrição que tem, como disse bem a Tânia, um administrador. Tem lá as representações de todas essas instituições que nós falamos, mas depois não se deu o acompanhamento devido. E depois, para o espanto, duas cidadãs que não têm recursos que o Estado tem, que o governo tem, foram lá e conseguiram encontrar, pelo menos, descobrir 4 dessas crianças. Isso põe também uma reflexão sobre qual é a capacidade que nós temos das nossas instituições para responder a situações como estas. No momento em que nós estamos a dizer constantemente, e há várias intervenções do Ministério da Justiça sobre a questão de tráfico de seres humanos, exploração de crianças, enfim, esta situação devia preocupar as nossas autoridades, porque podia ser o caso de este jovem querer alertar para um problema e ter feito as entrevistas. Exatamente. Qual é a resposta? Eu penso que a reflexão que nós temos que fazer em relação a esse problema não é em relação às ações da SIC, porque até a SIC... Porque até assim, para mim, eu acho que as ações da SIC não são o ponto central dessa questão. Porque até a SIC, no tempo em que a nossa imprensa não reportava os nossos problemas de corrupção, era para a SIC que nós íamos ver com as reportagens do assalto a Castelo e todas essas questões, não é? E podem lá ter os seus problemas. Exatamente, podem lá ter os seus problemas, mas não são eles, não deviam ser o foco. Nós devíamos estar a falar. Sim, mas eu vi, não estou a falar do que vocês disseram, mas estou a falar mesmo da reação na sociedade, a forma como vi alguns posicionamentos um pouco exagerados nas redes sociais. Mas é pensar como é que nós tratamos as nossas crianças. Né? Essas reportagens sobre esses problemas já foram feitos pelo Novo Jornal, como disse. Qual é a nossa resposta? E se essas crianças foram filmadas, elas existem, sim ou não? Se elas foram filmadas, elas existem. E nós vimos... da África, elas devem e estar. nós vimos... É Angola mesmo. Angola, porque sim. Nós todos os dias, quando abrimos as portas da nossa casa, nós que somos assim já de mais ou menos bem postos, porque temos algum poder econômico, a gente vê todos os dias, as pessoas estão a comer... As pessoas estão a comer dos como chama? Dos contentores de lixo. Então... A Maricel perguntava por que tem que ir lá fora para dizer. Porque o Novo Jornal já disse, a TPA também já disse, e não se fez nada. Está a ver? Os cidadãos em Angola têm uma dificuldade de engajar as autoridades. Os cidadãos em Angola têm uma dificuldade, os nossos dirigentes não são acessíveis. Então, como Angola, e isso é uma coisa que todo angolano sabe, como Angola está muito preocupada com a imagem que se projeta de si a partir de fora, então, é contactar. E hoje em dia, com as redes sociais, você pode, até mesmo jornalista da CNN, é fácil contactar. Então, nós temos que fazer essa reflexão a nível da governação. Qual é a resposta que nós estamos a dar aos problemas do nosso povo? Vamos é passar sobre isso para que eu acho que nós devíamos focar. Vamos passar para o último tema, a Comissão de Carteira e Ética, organismo de direito público, ao qual compete assegurar o funcionamento do sistema de acreditação de profissionais de comunicação social nos termos da lei. Vai começar a emitir em agosto a carteira profissional de jornalistas. Será a primeira vez na história de Angola que os profissionais de comunicação social terão a carteira profissional. Vamos começar então a analisar este tema. Para já, os jornalistas vão ter que submeter os seus processos via online, disse a Presidente da Comissão de Carteira e Ética, Luísa Rogério, e terão também de pagar 25 mil kwanzas no ato de inscrição para uma validade de 2 anos.
sim, isto para jornalistas já com 5 anos ou com mais de 5 anos de profissão, os estagiários vão ter uma validade de 6 meses, a carteira vai ter uma validade de 6 meses, para quem tem mais de 5 anos de profissão vai ter uma validade de 2 anos, assim é que está correto. Tânia, quero ouvir-te sobre isto. Isto é um ganho para a nossa profissão, sim ou não? É um avanço para o mundo do jornalismo em Angola, sim ou não? Sim, não é um ganho somente para os indivíduos necessariamente da classe, né? Mas os afetos e afins, que no fundo somos todos nós, porque a comunicação social tem de ser realmente o quarto poder. Nós temos que fazer tudo para devolver a dignidade, a condição de trabalho, o prestígio que a classe jornalística no país deve ter. Quando eu vejo, por exemplo, nas redes sociais e em outros órgãos, aparecer outros órgãos como os mais corruptos, é porque talvez não se tenha feito ainda um olhar introspectivo para a classe da comunicação social. Mas do nada, nada vem. Se nós hoje identificamos altos índices de corrupção, extorsão e tudo mais na classe, também tem muito a ver com a condição de trabalho, a condição de sobrevivência e tudo mais da classe. Tem-se dito que mais vale tarde do que nunca, não é? Foi agora aprovado uma série de decretos que vão beneficiar e vão conferir a tal dignidade que estamos aqui a falar na classe. Eu queria falar um bocadinho da lei número 59/97, que é do Estatuto do Jornalista, e dizer também que esse processo é antigo, por isso é que a gente diz que mais vale tarde do que nunca. Só que inicialmente essa responsabilidade foi atribuída a um órgão, que é a UJA, que no tempo do Partido Único foi criado, na verdade, para ser a voz do jornalista do MPLA. Obviamente que aqueles que não se identificavam com o partido em referência rejeitaram essa possibilidade. Então, esse fato também emperrou um bocadinho o avanço significativo deste processo. A UJA é a União de Jornalistas de Angola. Hoje as coisas estão mais desenhadas. Hoje realmente nós temos que reconhecer que há condições para que pelo menos os cidadãos que são ligados à classe possam lutar um bocadinho mais e exercer a sua profissão com um espaço que lhe tinha sido renegado ou coartado. Nós não queremos continuar a ver jornalistas que estão a serviço do dirigente, não é? Em detrimento de estar a serviço do povo. Nós queremos um jornalismo formativo para além de informativo. Não queremos um jornalismo em que nós vamos ver o jornalista como juiz, não é? Uma coisa é um programa de opinião, outra coisa é nós termos um programa de julgamento. Não queremos ver jornalista que de manhã está a ler o telejornal, amanhã está a fazer carta de recomendação e está a pedir. E há jornalista que tem salário nos ministérios, não estou a falar no Ministério da Comunicação Social, mas verba para quando fazer as notas e tudo mais, falar bem deste ou daquele. Por isso é que nós perdemos. E a Cisaltina há bocado falou uma coisa muito interessante, que não é novidade, não é mentira. Dói-nos admitir, mas é nós que temos que acreditar. O alto índice de corrupção que existe na classe da comunicação social em Angola também facilita nós termos, vamos dizer, a distorção de informação, a possibilidade de nós emitirmos a nossa opinião sem medo, sem dó, não é? Com liberdade fundamentalmente. Sem medo de ser censurado, não só para não passar, mas com outros pressupostos também. Nós não queremos ser jornalistas vendidos. Não queremos ser jornalista que você lhe vê que está a vir fazer uma cobertura com uma camisola partidária. Os pressupostos do jornalismo estão na base do respeito. E de onde é que vem isso? Nós criamos condições para tal. Infelizmente, o nosso histórico, a nossa essência, o nosso histórico fundamentalmente político, não só econômico, mas criou condições para tal. Hoje, a condição social do jornalista foi alimentado, com certeza. A condição social do jornalista também não lhe dá muito, não é, para ter aqueles pilares basilares da área, se assim quisermos dizer. Agora, há um problema muito grande que se levanta, e eu ouvi algumas vozes de pessoas ligadas, relativamente ao fato de a instituição ter sido entregue pelo Ministério da Tutela. Não vejo problema nenhum, porque é uma instituição que deve ser subvencionada pelo OGE, e o Ministério em referência recebe verba. A condição que nós tivemos agora de ter que ter um orçamento revisto, com certeza deve ter emperrado que determinadas verbas fossem disponibilizadas. Isso não vai comprometer a moral nem a isenção do trabalho, coisa nenhuma. Se os traços estiverem bem traçados nos teses, pontos nos is, antes pelo contrário, já era sem tempo, e queremos mais comunidade e classe para aqueles Dalva, que nos ontem informam. no debate que a TPA realizou a propósito deste tema, Celso Malavalonek disse que não há democracia sem um jornalismo isento, plural e patriótico. Foram discutidas muitas coisas e com todo respeito à classe jornalística,
e os painelistas ontem, eu penso que as discussões de ontem, eu coloquei no nosso grupo, não mergulharam na substância, não esmiuçaram, não foram o mérito da questão. E eu digo isto porque eu estive a apreciar a Lei 5/17, que é a Lei Estatuto do Jornalista, que no seu artigo número 30, no capítulo 4, ele cria a Comissão de Ética. As comissões têm duas naturezas. Eu não sou jurista, mas atrevo-me aqui a trazer esta reflexão, que não foi abordada lá, mas eu tenho por não ser jornalista, posso abordar. Pois, umas são transitórias, ou são temporárias, ou são permanentes. Se têm estas naturezas, não têm personalidade jurídica. E vou-lhe fundamentar o porquê. Esta comissão, que é tão importante, aparece incorporada como um artigo numa lei. Por que o legislador não criou um estatuto próprio para esta instituição? Se é uma comissão, no seu artigo 35, não pode beneficiar de dotação orçamental. Então, para mim, Rosana, o framework desta instituição transpareceu-me ter feito aqui um copy-paste de um país qualquer, porque a realidade que se incorpora neste documento não se traduz naquilo que é a vivência em Angola. A Tânia falou cá de jornalista que vai trabalhar para os órgãos de comunicação e por outras coisas mais. É verdade, porque se vamos buscar um jornalista na CNBC, ele ganha anualmente $250 mil, o equivalente. Se vai buscar outro jornalista que trabalha na CNN, ele ganha por ali $1.200.000 por ano. Se vai buscar outro jornalista num outro canal internacional, ganham muito bem. Quanto é que o nosso jornalista é remunerado em Angola? Não é? Então, a lei de imprensa limita que não haja mobilidade ou conflito entre a ação de jornalista. Quando um jornalista tem uma remuneração baixa. Estatuto de jornalista. O Estatuto de Jornalista, perdão. Muito obrigada, Rosana. Tem uma remuneração muito baixa. Se eu ganho 90 mil kwanzas, mas um trabalho complementar me dá a possibilidade de fazer uma publicidade, de ganhar 200 ou 500 mil kwanzas, eu tenho necessidades, sou um homem. Eu penso que há um espaço para melhorar. Primeiro, a questão de legista. Eu tive a reparar agora para o documento. Vamos para o artigo 35, que fala do funcionamento. É funcionamento da instituição e, ao mesmo tempo, fala das fontes de recurso. Não faz sentido. Eu penso que os nossos jornalistas, enquanto o quarto poder, que a Tânia fez bem menção, devem merecer a dignidade que lhes é devida. Portanto, desculpa aqui a redundância. Devem, sim, senhora. É preciso que se aprofunde a lei, que se dê um estatuto próprio. Esta comissão é de caráter permanente e então é preciso que ela seja dotada de autonomia patrimonial e financeira. É preciso que se olhe todos os aspectos que a própria instituição estabelece. Deve-se afigurar, do ponto de vista legal, é um instituto público, porque eu não sei. Então o legislador não teve aqui uma visão de todo real da nossa situação. Deixa-me só terminar, Rosana. Eu penso que foi, pela forma como foi elaborada, uma instituição de relevância que faz acreditação para uma classe importante, aparece ali num funil, né? Lá embaixo, sem relevância. Não, eu penso que temos que olhar o nosso ordenamento jurídico. Essa instituição é equiparada a quê? A um instituto público, a um fundo, a uma empresa de quem é a tutela? É do titular do Poder Executivo, é do setor, é da Assembleia. Então tem que se discutir essas questões que são importantes para que, no ato de atribuição desta cédula, o jornalista também tenha consciência das suas responsabilidades pecuniárias em sede da própria Comissão. Maricel, voltando ao debate de ontem, porque estas questões, no fundo, também foram levantadas no debate de ontem, o Adjimbi Miguel de Carvalho tocou que a Comissão não deve levar a lei à letra e que deve ir implementando as questões de forma gradual. Qual é a tua opinião em relação a isto? Quando nós temos uma lei, a lei é para ser cumprida. Agora, isso implica dizer que os próprios profissionais da classe
veem, conseguem notar que esta mesma lei deixa algumas brechas que precisam de ser bem analisadas, que é para então se poder fazer um reajuste. Então, em vez de nós remediarmos, porque o termo é mais ou menos esse é isso que eu devo usar, porque esse conselho é remediar. A Comissão pode começar a trabalhar e parabenizar aqui mesmo essa abertura do próprio Ministério em criar condições de trabalho para que eles comecem a fazer o seu trabalho. Mas ainda assim, no decurso mesmo do início do seu trabalho, também esta questão que está a ser aqui levantada e que foi levantada no debate de ontem, pode ser colocada à mesa, que é para ser analisada e para poder ser revista. Porque as coisas não são eternas, as leis não são eternas. Nós temos estado a acompanhar aqui na reforma da justiça angolana a revisão que tem estado a ser feita às várias leis que existem que vigoram no nosso país. E então, esta é mais uma lei importante que precisa também de passar por uma revisão, de ser revista. Agora, se nós começarmos já, logo à partida, a remediar ou a fazer ajustes, nós nunca vamos conseguir atingir o objetivo. Uma lei tão rígida, não há o risco das redações ficarem vazias? Por isso é que ela precisa de ser revista. Porque a minha colega Adalva disse que não pode ser remediada. Sim, logo do início. Não. O que eu disse é aquilo que os painelistas disseram ontem. Os painelistas disseram ontem. Eles estão mais preocupados em ver andar mesmo a remendar. Não colocaram a hipótese de começarem sim a funcionar ou a implementar esta mesma lei, mas ainda assim terem a coragem de criar uma comissão, colocar a lei em cima da mesa e partir para a discussão. Nós estamos sim a trabalhar, mas nós temos que partir para a discussão dessa mesma lei. E é a própria classe que tem que se juntar a um grupo de juristas que é para poderem analisar ao fundo a questão. Por quê? Porque está-se a levantar aqui, por exemplo, essa questão da dupla efetividade, quem é jornalista realmente, quem não é, quem escreve, quem não é, as incompatibilidades, essas só pode ter todas. Carteira, quem tem mais de 5 anos de Mas quem vive isso na pele é o profissional da classe. O profissional da classe é que sabe que não tem um salário condigno para que ele possa sustentar a sua própria família, que lhe dá a possibilidade de não precisar de fazer garimpo, como se diz na gíria, andar de instituição a instituição, que é para conseguir somar um bolo que lhe dá a possibilidade no final do mês de conseguir satisfazer as necessidades básicas da sua família. Então, é aí onde eu penso que deve partir, e a Dalva disse muito bem, ontem também no grupo ela deu esse agora detalhe, de que o cerne da questão ontem não foi devidamente discutida. E eu penso que debates como aqueles são necessários, mesmo que tenham que ser a portas fechadas, mas há necessidade de, sim, chamar o sindicato dos jornalistas, chamar a ERCA, quer dizer, sentarem as várias áreas e tentarem encontrar um denominador comum que facilite, favoreça. Este é um dossiê que eu não domino, e então guio-me muito pelos posicionamentos que ouço de alguns jornalistas que tenho em boa conta, como o senhor secretário como chama? Secretário do Sindicato dos Jornalistas, o senhor Teixeira Cândido. E ontem no debate ele falava de uma questão importante que tem a ver com a questão da formação dos jornalistas, que é um dos elementos da definição do jornalista que a lei traz. Portanto, penso que isto associado a essa questão da exigência dos 5 anos de trabalho para a obtenção da carreira, faz pensar que às vezes nós aprovamos legislação que não atendem à necessidade específica do país, né? Ontem o Teixeira Cândido dizia que não temos muitas instituições a nível do país para formar jornalistas, né? E então como é que se garante o exercício da profissão fora de Luanda? Porque Angola não é só Luanda, né? O país é muito mais do que Luanda. E depois, um outro comentário que eu tenho para fazer sobre isso tem a ver com... não consigo perceber por que passar carteiras com uma validade de apenas 2 anos. Por quê? Eu não consigo... Essa obsessão que nós temos com a renovação de documentos me deixa um pouco tonta. Eu não consigo perceber. Por quê? Será para responsabilizar os órgãos? Mas não, se a gente der carteira... Por exemplo, na Ordem dos Advogados, as pessoas
parece-me que recebem a carteira, né, a cédula de advogado e não A Ordem dos não, Médicos não também é para... recebe, paga a sua cota Paga a mensalmente, cota, mas sim. não tem... Agora, só é caçada se for cometer sim, algum... quando cometer, Sim. violar algum princípio, Sim, algum ético, princípio ético, enfim, sim. e em sede de processo próprio. Sim, sim. Não é? Tem que haver processo, não é 2 assim alguém anos, decide. realmente. E então, eu penso, num país como o nosso, que tem um histórico de repressão à imprensa, principalmente em períodos eleitorais, enfim, e para reportagens com notícias sensíveis. Não é? Nós temos que ter cuidado quando adotamos determinadas medidas, sob pena de pormos em risco o exercício mesmo da profissão. Não é um processo que está a começar da melhor maneira. Que eu penso que não, para mim não faz mesmo sentido. Talvez haja uma explicação razoável não faz para sentido. para os 2 anos, mas eu não encontro, infelizmente também não ouvi isso ontem no debate, não sei, porque depois não acompanhei o debate todo. Mas enfim, são essas questões que eu acho que devem ser incluídas, aquelas que as minhas colegas também elencaram, nessa reflexão, para que nós não, na ânsia de criarmos, porque também há um grupo seleto de jornalistas que faz questão dessa carteira porque acha que há pessoas que não deviam ostentar o título de jornalista, mas eu penso que na ânsia de organizar não vamos nós criar mais problemas. Sim. E comprometer o exercício da profissão e que consequentemente nós falamos aqui da mídia ser o quarto poder, consequentemente tem implicações. Cisaltina Cutaia, Dalva Ringote, Maricel Capama, Tânia de Carvalho, muito obrigada pela vossa presença mais uma vez neste fórum de análise dos temas que fizeram manchete ao longo da semana. Estivemos aqui a analisar 4 temas muito importantes. Quero aqui fechar, e porque hoje é o Dia da Mulher Africana, com uma chamada de atenção à Polícia Nacional, porque esta semana assisti a uma cena que me tocou particularmente, 2 polícias a baterem como se fosse uma criança, uma mulher, uma zungueira, aqui na zona do Benfica, na Via Expressa. Aparentemente me pareceu pela senhora estar sem a máscara, depois estive a refletir e me pareceu também por estar a atravessar fora da passadeira e pegaram num bastão 2 polícias e tiveram a bater de forma quase que desumana aquela mulher. Então era pedir que haja efetivamente mais respeito, mais consideração pelas mulheres. Nós estivemos aqui hoje, no início deste programa, a dizer que as mulheres são destemidas, e aqui a parafrasear o Presidente da República, a falar da bravura e da força das mulheres, então que haja mais respeito pelas mulheres. Boa noite e até para a semana.